O som da chuva contra as vidraças do meu apartamento em Moema me embalava como uma trilha de filme trágico. Faltavam exatos 2 dias para o meu casamento com Lucas, e pela lógica do amor romântico, eu deveria estar radiante, deslumbrada, vivendo meus dias de princesa com degustações, flores e lágrimas felizes. Mas ali naquela noite gelada, de quinta-feira, eu estava sentada no chão frio da cozinha, segurando o celular como se fosse uma arma, porque era e a bala veio em forma de notificação. Eu preciso te contar uma coisa antes que seja tarde demais. Bianca, minha melhor amiga desde os 8 anos, minha confidente, a madrinha do meu casamento. A mulher que conhecia cada queda minha, cada sonho, cada vergonha. Bianca sempre foi intensa, exagerada, às vezes passava dos limites, mas eu amava como uma irmã, talvez mais. O que poderia ser tão urgente a ponto de me enviar uma mensagem às 2 da manhã, abri esperando alguma piada boba sobre meu vestido, ou talvez o tradicional surto dela, dizendo que nada estava bom o suficiente para mim, mas não, era um áudio. 37 segundos. E a voz dela tremia. Amiga, eu devia ter contado antes, mas eu fiquei com medo. O Lucas, no começo, quando vocês começaram a sair, não foi por acaso, foi uma aposta entre ele e eu. A gente fez isso como uma brincadeira idiota numa festa da Ju. Você lembra? Em setembro. Ele disse que você era toda certinha, inatingível. E eu disse que ninguém era assim de verdade. A gente apostou e ele te conquistou. Só que depois ele se apaixonou. Ou pelo menos foi o que disse. Eu juro que achei que tinha acabado ali, que era só isso. Mas agora eu descobri outras coisas. E eu não podia deixar você casar sem saber. Me perdoa. Me encontra amanhã, por favor. Não casa com ele sem me ouvir. Eu tô te implorando. A respiração dela falhava no final do áudio. Meu coração também. O que eu senti naquela hora não tem nome. É um tipo de dor que não se encaixa em nenhuma categoria médica, nenhuma pauta terapêutica. Não era só decepção, era um esvaziamento total da minha identidade. Eu era o prêmio de uma aposta, meu relacionamento de 2 anos, com viagens, planos, conversas até de madrugada. Era parte de uma competição imbecil entre 2 adultos, mimados. Levantei do chão com as mãos tremendo. A água da chaleira já fervia, e o vapor tomava o vidro da janela, turvando a cidade que nunca dormia. Como eu pude não ver? Revirei mentalmente todos os nossos começos. A tal festa, na casa da Ju na Vila Olímpia, que Bianca citou, eu fui sim. E Lucas também estava lá. Lembro que ele se aproximou no meio da noite, quando eu já pensava em ir embora, me elogiou pelo meu discurso da palestra da semana anterior. Eu achei estranho, ninguém costumava prestar atenção nas minhas falas técnicas sobre marketing ético, ainda mais em festas regadas a gin tônica, mas ele sabia detalhes. Ele usava palavras que eu tinha usado. Eu me senti vista, ou melhor, caçada. Naquela noite, voltei para casa leve. Mandei até mensagem para Bianca, contando que talvez tivesse conhecido alguém diferente. Ela respondeu com emojis de foguinho e carinhas de coração. Agora tudo parecia podre. Cada lembrança vinha contaminada, como se minha mente fosse um álbum cheio de fotos riscadas com marcador vermelho. Tentei dormir. Não consegui. Às 6 da manhã, mandei uma mensagem curta. Amanhã, 14h, no Starbucks da Haddock. Ela visualizou. Na hora, não respondeu. Lucas acordou às 8, como sempre, se espreguiçando ao meu lado, com aquele sorriso sonolento que antes me derretia, agora me enjoava. A mentira colada nos lábios dele era tão espessa que parecia maquiagem. Ele me beijou na testa. Eu desviei. Tá tudo bem? Ele perguntou, coçando a cabeça. Só nervosa. Casamento, sabe como é? Menti. A ironia me engasgou. Passei o dia em piloto automático. Ignorei ligações da cerimonialista, da minha mãe, do decorador. Eu só queria o momento do encontro com Bianca. Mas, às 13h45, ela mandou outra mensagem. Melhor mudar de lugar. Tem gente me seguindo. Entra no prédio da Galeria Ouro Velho, sala 304.
É do meu primo. Lá a gente conversa sem ninguém ouvir. Aquela frase me gelou. Gente seguindo, que o tipo de enredo era esse. Mesmo assim, fui de Uber, entrei na galeria meio escondida. Subi a escada em caracol e parei diante da porta. Meu coração parecia um tambor. Ela abriu, os olhos estavam fundos. Não era maquiagem, era medo. Entra, eu vou te contar tudo. Mas se você quiser cancelar esse casamento, você vai ter que ser rápida. Eles já sabem que você está desconfiando. Eles, não ele. Naquele momento, entendi que eu não era só o centro de uma aposta. Eu era peça de algo maior e muito mais sujo. A sala da galeria era um pequeno cubículo, abafado e sem janelas, iluminado por uma lâmpada fluorescente que mal disfarçava o tom pálido daquelas paredes brancas. O cheiro de mofo e tinta velha misturava-se com o perfume doce de Bianca. Um cheiro que eu amava e que agora me trazia náusea. Ela fechou a porta atrás de mim, trancando com um clique seco. Eu não queria te envolver nisso, começou. A voz baixa, quase um sussurro, mas não podia mais guardar. Eu respirei fundo, tentando controlar o turbilhão que me tomava por dentro. Bianca, por favor, me fala tudo, sem rodeios. Ela me encarou, os olhos marejados. A aposta era só o começo. Lucas e eu éramos parceiros, numa armadilha muito maior. Eu pisquei, confusa, tentando juntar as peças que ainda não faziam sentido. Armadilha. Que armadilha? Escuta, eu sei que vai ser difícil de acreditar, mas eles, a família dele, principalmente o pai, planejam destruir você. Disse, engolindo em seco. Aquele cara, o Sr. Roberto, é muito poderoso no mercado imobiliário de São Paulo, e ele não quer essa união. Ele acha que você pode atrapalhar os planos deles. Fiquei imóvel, com o coração batendo forte, mas o corpo paralisado. Mas por que eu? Só porque não sou rica? Pork no sul, do mesmo círculo. Exato. Você é uma ameaça porque é autêntica, porque Lucas disse que você não é igual às outras, que eles costumam aceitar. Eles tinham que fazer algo para evitar que você ficasse com ele. E foi aí que a aposta veio. Me senti 2 vezes. Por Lucas, por Bianca e principalmente pela minha própria ingenuidade. Como podia ter sido tão cega? Então, a aposta foi um jogo de manipulação deles? Perguntei. A voz embargada. Foi isso, mas eles foram além. Tem mais coisas que você precisa saber, disse ela, olhando para os lados antes de tirar o celular do bolso. Eu andei investigando, usando contatos do meu primo, e descobri mensagens que indicam um plano para que você seja humilhada na cerimônia. Algo que vai fazer todos os seus convidados ficarem chocados. Engoli, em seco. O casamento, que eu sonhei desde criança, estava prestes a virar um pesadelo. Que plano? O que eles querem fazer? Eu perguntei, apertando a bolsa contra o peito. Eu não tenho todos os detalhes, mas tem algo ligado a uma ex-namorada de Lucas. Ela apareceu do nada, com segredos que podem destruir sua reputação. Meu mundo girou. E eu não posso confiar no Lucas? Não agora não, respondeu Bianca, com pesar. Ele tá no meio disso tudo. Não sei se por amor, medo ou culpa. A verdade era uma faca afiada que perfurava minha alma. E eu sabia que eu não podia simplesmente desistir. Então, o que vamos fazer? Precisamos ser mais rápidas que eles. Vou te ajudar a montar um plano. Não podemos deixar que eles vençam. Eu olhei para aquela amiga, agora uma estranha, e talvez a única ali, que poderia me salvar. Eu não vou deixar que destruam a minha vida, nem o meu casamento, disse, a voz firme pela primeira vez. Ela sorriu, meio triste, meio esperançosa. É isso que eu queria ouvir. Enquanto saíamos da galeria, senti que aquela tempestade que caía lá fora era só um prelúdio do caos que vinha pela frente, e que a guerra pela minha dignidade estava só começando. Você conseguiria perdoar uma traição tão cruel? Comente sua opinião. Na manhã seguinte ao nosso encontro na galeria, acordei com o sol tímido, tentando passar pelas cortinas do meu quarto em Moema, mas não havia luz capaz de iluminar a escuridão que me consumia por dentro. A cabeça latejava com dúvidas, raiva
e um medo gelado que parecia me congelar cada pensamento. Precisava agir. Mas por onde começar? Primeiro, decidi confrontar Lucas. Não podia ficar mais um minuto nesse limbo de incertezas. Liguei para ele e marquei um encontro no bar da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, menos um lugar público, mas discreto, onde eu poderia ouvir a verdade sem ser interrompida. Quando o vi entrando, com aquele sorriso que eu tanto amava e agora detestava, meu estômago se contorceu. Ele tentou me abraçar, mas eu recuei. Preciso que você seja sincero comigo, Lucas. Tudo o que eu ouvi é verdade. A aposta, o plano, a família, minha voz falhou, mas não podia recuar. Ele engoliu em seco, os olhos desviaram. Porfem, falou com uma sinceridade amarga. Sara, eu nunca quis te machucar. A aposta foi uma idiotice, um erro, mas a minha família é mesmo contra a gente. Meu pai é um homem que não aceita nada que saia do script dele. Ele ameaçou cortar qualquer ajuda financeira se eu me casasse com você. Foi um choque para mim. Mas eu não queria perder você, então. Você se envolveu na aposta para agradar seu pai? Perguntei, tentando esconder a dor. No começo, sim, mas depois me apaixonei de verdade. Eu prometi a Bianca que terminaria com você, mas não consegui. Ele segurou minhas mãos, desesperado. Eu te amo, Sara. De verdade. Por um instante, o velho Lucas parecia reaparecer. O homem que me fez acreditar no amor, mas o preço do segredo pesava demais. Voltei para casa com a mente em turbilhão. Decidi abrir o laptop e revisitar as mensagens antigas, aquelas conversas que antes pareciam inofensivas, agora carregadas de significados ocultos. Encontrei algo que me congelou. Uma mensagem enviada por Bianca para Lucas, com o horário exato da cerimônia do casamento, e um aviso misterioso. Prepare tudo para o show. Eu estava no centro de um espetáculo cruel, armado por aqueles que deveriam me apoiar. Naquela tarde, liguei para minha tia Júlia, advogada renomada, que morava em Curitiba. Ela sempre foi meu porto seguro, a mulher que nunca deixou ninguém pisar em mim. Júlia, preciso que me ajude a me proteger. Isso virou um jogo sujo, e eu não posso deixar que eles destruam minha vida e reputação. Ela respondeu sem hesitar. Vamos montar uma estratégia. Mas você precisa de provas. Turopa, o que puder gravar, salvar, reunir, e confie em mim, nada vai ficar impune, enquanto organizava os primeiros passos do meu plano. Lucas me mandou uma mensagem. Me encontre na garagem do prédio às 21 horas. Tenho algo para te mostrar. Cheguei com o coração disparado. A garagem estava escura, só iluminada pelas luzes dos postes do estacionamento subterrâneo do condomínio. Ele me esperava ao lado do carro. Tenso, Sara. Você precisa ver isso, disse, entregando um envelope grosso dentro dele. Fotos e documentos que revelavam a manipulação do pai dele e os detalhes do plano para me humilhar durante o casamento. Uma gravação em áudio que mostrava Bianca discutindo como arruinar minha reputação e até ameaças veladas de expulsão da família. Peso da traição atingiu meu peito com força devastadora. Eu não podia mais confiar em ninguém. Mas, naquele instante, uma decisão se cristalizou dentro de mim. Eu não seria a vítima passiva, eu me tornaria a protagonista da minha própria história. Naquela noite, depois do encontro na garagem, voltei para meu apartamento em Moema, com um envelope pesado em minhas mãos, e o coração ainda mais pesado. Sentei-me na sala iluminada apenas pelo abajur antigo da minha avó, a mesma que sempre me dizia que coragem é agir, mesmo com medo. E medo, eu sentia muito, mas não iria recuar. Liguei para minha tia Júlia e marquei uma videochamada às 10 horas da manhã do dia seguinte. Precisava de um plano claro para desarmar aquela bomba antes que ela explodisse no meu casamento. No Jardim Europa. Aquele lugar onde tudo deveria ser magia e amor, e não humilhação pública. Passei a madrugada relembrando cada conversa, cada gesto de Lucas e Bianca. A dúvida me corroía, mas uma coisa era certa: eu não podia mais confiar em nenhum deles. Minha melhor amiga, a mulher que deveria estar ao meu lado, não passava de uma peça desse jogo cruel. No dia seguinte, minha tia chegou ao apartamento comigo, pronta para analisar cada prova que eu havia juntado. Entre papéis, áudios
e fotos. Júlia montou um dossiê impressionante, que não só mostrava a aposta e a conspiração, mas indicava uma rede mais complexa, negócios sujos, chantagens e até uma tentativa de envolvimento de pessoas influentes do mercado imobiliário de São Paulo. Sara, menos, disse Júlia, olhando nos meus olhos, temos uma carta na manga. Além de expor essa trama, vamos preparar uma surpresa no casamento, que vai virar esse jogo. Eles não esperam por você. Senti uma faísca de esperança acender em mim. Era a minha chance de virar o jogo. Nos dias seguintes, comecei a agir. Ligo para algumas das pessoas mais próximas de Lucas, aquelas que eu sabia que não estavam envolvidas na trama. Aos poucos, uma rede de apoio foi se formando, gente que acreditava em mim e estava disposta a ajudar, e no meio de tudo isso, uma notícia que mexeu comigo. Bianca desapareceu da cidade. Alguns diziam que ela fugiu, outros que estava sendo silenciada por alguém poderoso. Enquanto isso, as mensagens e ameaças anônimas continuavam. Cuidado com o que vai fazer, diziam. Mas eu não podia mais recuar. No dia antes do casamento, tudo parecia um campo minado. A tensão era palpável em cada ligação, cada olhar trocado com Lucas. Ele parecia dividido entre o amor e o medo do pai, enquanto eu me fortalecia na certeza de que minha vingança seria uma aula de dignidade. Quando a cerimônia começou, o salão do Espaço Jardim Europa estava lotado, iluminado por lustres de cristal e decorado com orquídeas brancas e rosas vermelhas, mas ninguém ali sabia que por trás da beleza e da música suave, estava prestes a testemunhar um escândalo que abalaria todas as certezas. Eu respirei fundo, segurei firme o buquê e preparei minha voz para a primeira palavra da minha redenção. Já passou por uma situação parecida? Compartilhe sua história conosco. O salão do Espaço Jardim Europa estava um espetáculo à parte. Luzes que piscavam suavemente sobre as mesas de cristal, refletindo nos rostos dos convidados elegantes, vestidos longos, ternos caros, joias que brilhavam como estrelas em noite clara. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. E de fato, não era. Enquanto eu caminhava pela longa passarela de carpete vermelho, sentia olhares fixos em mim, menos alguns curiosos, outros carregados de malícia. Sussurros percorriam o ar como um veneno invisível. Cada passo meu era um desafio silencioso a tudo que tentavam fazer contra mim. Na primeira fila, Bianca estava lá. Não pude deixar de encará-la por seu rosto pálido, com um sorriso falso que não alcançava os olhos. Ela segurava uma taça de champanhe, como quem segura um troféu invisível, mas ela não sabia o que eu já havia preparado. Padre deu início à cerimônia, e a voz dele ecoou pelo salão. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Sara e Lucas. Quando Lucas entrou, meu coração apertou. Ele me lançou um olhar que misturava arrependimento e culpa. Mas eu estava pronta. Minha voz saiu firme, clara, quando chegou minha vez de falar os votos. Antes de proferir as palavras que aprendi de cor, meu celular vibrou discretamente dentro do bolso do vestido. Era um sinal de Júlia. A mensagem. Agora, Sam has... Toquei no botão de transmitir no meu celular, que estava conectado ao projetor do salão. Graças à ajuda da equipe da minha tia, de repente, nas telas gigantes instaladas nas laterais do salão, começaram a aparecer mensagens, áudios e fotos que documentavam a aposta, as conversas entre Bianca e Lucas, o plano do pai dele para me humilhar. Um silêncio sepulcral tomou conta do espaço. Os convidados começaram a cochichar, incrédulos. Bianca ficou pálida, e Lucas tentou me interromper, mas a palavra já não era mais minha para dar. Eu respirei fundo, sentindo a adrenalina tomar conta, e continuei. Vocês acham que eu sou uma vítima? Que meu amor é um jogo? E isso muito mais do que isso? E hoje, diante de todos vocês, eu me recuso a ser a peça de um plano cruel. A verdade veio à tona, e com ela, minha força. O rosto de Lucas estava um misto de vergonha e arrependimento, mas ele não teve coragem de falar. Bianca tentou sair da mesa, mas vários convidados começaram a encará-la com desprezo. Minha tia Júlia apareceu ao meu lado, com um sorriso firme,
segurando um documento que comprovava toda a trama, já entregue a advogados e à imprensa presente. Naquele instante, senti o peso da solidão, mas também da vitória. Não era mais uma noiva traída menos. Eu era uma mulher que havia recuperado sua voz e sua dignidade. O murmúrio no salão só crescia, uma onda de choque que parecia romper as paredes do espaço Jardim Europa. Alguns convidados se levantavam, chocados, outros cochichavam entre si, e os olhares se voltavam para Bianca, que agora estava visivelmente desconfortável, encarando o chão, tentando esconder o rosto. Lucas finalmente encontrou coragem para falar, mas a voz saiu trêmula e sem convicção. Sara, eu não queria que isso acontecesse assim. Eu te amo. As palavras, embora sinceras, caíram como um eco vazio. Eu já não sentia mais nada por ele, nem ódio, nem amor, menos apenas uma tristeza profunda de quem foi enganada. Foi então que minha tia Júlia tomou a palavra, com uma voz firme e autoritária: senhoras e senhores, o que está acontecendo? Aqui é um exemplo cruel de manipulação e traição. Temos provas documentadas, conversas gravadas e uma rede de interesses que vai muito além deste casamento. Ela puxou uma série de documentos que detalhavam negócios suspeitos da família, de Lucas, especialmente do pai dele, Roberto. Eram contratos forjados, chantagens financeiras e até uma tentativa de pressionar minha família para me afastar do noivo. Essa é a verdadeira face do poder, menos continuou Júlia. E minha sobrinha aqui não vai se curvar a esses jogos sujos. Nesse momento, uma surpresa que ninguém esperava. Bianca, com lágrimas nos olhos, levantou-se. Eu errei. Não deveria ter feito isso. Eu fui manipulada também. Roberto ameaçou a minha família se eu não colaborasse. O salão ficou em silêncio absoluto. A mulher que eu considerava minha melhor amiga acabava de me revelar que também era uma vítima daquele monstro. Sara, me perdoa menos, implorou ela, ajoelhando-se. Eu não queria destruir você, só queria proteger quem eu amo. As emoções me dominaram. Por um instante, quase esqueci toda a dor, o sentimento de traição. Eu enxergava ali uma mulher quebrada como eu, mas as feridas não se curam assim, e o jogo ainda não havia acabado. Curta e compartilhe essa história para que mais pessoas conheçam essa luta. O silêncio que tomou o salão após a confissão de Bianca era quase palpável. Convidados e familiares trocavam olhares surpresos, incapazes de assimilar aquela reviravolta inesperada. A cerimônia, que deveria ser um momento de união e celebração, havia se tornado um palco de revelações que ninguém esqueceria tão cedo. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos que corriam como uma tempestade dentro de mim. Não era só o casamento que estava em jogo, era minha vida, minha confiança, meus sonhos despedaçados. Com a voz embargada, mas firme, respondi a Bianca: eu queria acreditar em você. Como acreditava que tudo isso fosse um mal-entendido. Mas a verdade é que ninguém sai ileso dessa história, nem eu, nem você. Olhei para Lucas, que permanecia estático, sem conseguir encarar ninguém. Por fim, dirigi-me ao pai dele, Roberto, que estava no canto, observando tudo com uma expressão fria e calculista. Você, senhor Roberto, menos comecei, sentindo a força da indignação crescer, que tentou destruir um sonho por interesses pessoais e financeiros. Vai responder por isso, não apenas aqui, mas na justiça. Os convidados começaram a aplaudir, alguns emocionados, outros perplexos. Meu discurso inesperado se transformava em uma espécie de manifesto contra a injustiça, contra o abuso de poder e a manipulação que eu havia sofrido. Então, Bianca se levantou e olhou diretamente para mim, os olhos brilhando de lágrimas. E arrependimento, Sara, eu quero consertar tudo, não sei como, mas quero tentar. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim desejava perdoá-la. Outra parte não conseguia esquecer a dor que ela causou. Era um caminho difícil, cheio de cicatrizes. Naquele momento, percebi que a verdadeira luta não era contra eles, mas contra o medo e a dúvida que tentavam me dominar há meses. Respirei fundo e, olhando para todos os presentes, disse: hoje,
não termina só um casamento. Começa uma nova fase na minha vida. E eu escolho a verdade, a coragem e a minha dignidade. O clímax da cerimônia se transformava em um símbolo de superação e libertação, após o que parecia uma eternidade de silêncio. A cerimônia foi encerrada, sem a troca dos votos tradicionais, mas com um sentimento de que algo muito maior estava acontecendo ali. Pessoas próximas vieram me abraçar, alguns com lágrimas, outros apenas com um olhar de solidariedade. Eu não estava sozinha. Nos dias que se seguiram, minha vida virou um turbilhão. A história se espalhou rapidamente, com a ajuda da imprensa e da rede de contatos da minha tia Júlia. O nome de Roberto e suas manobras começaram a ser investigados. Enquanto Bianca e Lucas desapareceram por um tempo, tentando lidar com suas próprias escolhas e erros, eu, por minha vez, tive que reconstruir tudo do zero. A confiança, na amizade, no amor e principalmente em mim mesma. Tive encontros difíceis com familiares, amigos e até com colegas de trabalho, que me olhavam diferente, depois de todo o escândalo. Mas, entre lágrimas e conversas sinceras, comecei a entender que o que realmente importava era a minha verdade, minha força. Foi também nesse período que recebi uma ligação inesperada. Era o pai de Bianca, um homem simples e humilde, do interior de Minas Gerais, que pediu para conversar comigo. Ele me contou como a família dela sofria ameaças e pressões para manter o silêncio, e como Bianca havia se encontrado em um beco sem saída. Aquela conversa foi um divisor de águas para mim. Percebi que todos ali eram vítimas, de maneiras diferentes, de um sistema cruel que usa o poder para destruir quem ousa ser diferente. Decidi, então, que minha vingança não seria contra Bianca ou Lucas, mas contra a injustiça que permitiu que tudo isso acontecesse. Comecei a me envolver em projetos sociais, especialmente focados em mulheres que passaram por traições e abusos, ajudando a dar voz e força para quem se sente invisível. O caminho não foi fácil, e ainda há muitos fantasmas no meu passado. Mas hoje, olhando para trás, vejo que aquele dia no Espaço Jardim Europa foi o meu verdadeiro renascimento. Não perca os detalhes da reviravolta que mudou tudo. Meses se passaram desde aquele dia que virou a minha vida do avesso. A cicatriz da traição ainda estava fresca, mas aos poucos eu estava aprendendo a transformar a dor em força. Era um processo lento, repleto de dúvidas e lágrimas, mas também de pequenas vitórias diárias. Com o apoio da minha tia Júlia, lancei uma campanha de conscientização nas redes sociais, chamada Verdade e Dignidade, destinada a mulheres que, como eu, enfrentavam traições, manipulações e pressões familiares. Para minha surpresa, a campanha ganhou força rapidamente, e milhares começaram a compartilhar suas histórias. Foi então que entendi que minha dor não era única e que minha voz podia ecoar mais longe do que eu jamais imaginei. Durante esse período, também comecei a cuidar mais de mim mesma, menos corpo, mente e alma. Voltei a frequentar a academia perto do Ibirapuera. Retomei a terapia e passei a valorizar amizades verdadeiras que resistiram à tempestade. Lucas tentou contato algumas vezes, sempre pedindo perdão, mas eu entendi que certas feridas não se fecham com palavras. Percebi que o amor que eu achava sentir por ele era mais ilusão do que realidade. Quanto a Bianca, nossa relação ficou irreparavelmente marcada. Aprendi que às vezes a melhor forma de amar alguém é deixar que ela encontre seu próprio caminho, mesmo que distante do seu. O que ficou claro para mim é que eu era a única responsável pela minha felicidade, e que o respeito próprio deveria ser o alicerce de qualquer relação. Hoje, olhando para o futuro, sinto que minha vida está cheia de possibilidades. O passado não define quem sou. Ele apenas me ensinou a importância de escolher com quem quero caminhar. O sol da manhã brilhava com uma luz suave quando, pela primeira vez em meses, acordei sem o peso da dúvida e da traição esmagando-me. Senti um alívio, que não vinha só do tempo, mas da consciência de que eu havia renascido das cinzas daquele inferno emocional. Minha vida não era mais a mesma. Eu havia me tornado uma mulher que sabia o valor da verdade, da coragem e, principalmente, do amor próprio.
O convite para um novo projeto social chegou logo depois, e aceitei com entusiasmo. Era a chance de transformar minha experiência dolorosa em uma ferramenta de transformação para outras mulheres. Cada história que eu ajudava a contar, cada lágrima compartilhada, me fortalecia ainda mais. Hoje, quando passo pela Paulista, pelo Ibirapuera, ou mesmo pelo Starbucks, onde tudo parecia tão comum, lembro que por trás da fachada da cidade vibrante, milhares de histórias se entrelaçam, algumas de dor, outras de superação. E a minha história, que começou com uma aposta cruel, terminou com uma vitória pessoal, uma vitória sobre o medo, sobre a mentira e sobre o silêncio. Eu não sou mais a noiva enganada daquele dia chuvoso em Moema. Sou a mulher que escolheu ser dona do seu destino, que aprendeu a reconhecer seu valor e a lutar por ele. Sei que o futuro reserva desafios, mas estou pronta, porque agora, mais do que nunca, eu me conheço, me respeito e me amo. E essa é a verdadeira redenção. Se essa história te emocionou, deixe seu like e siga para mais relatos reais de superação. Sua força também inspira.